Meus queridos irmãos, o que acontece quando Jesus está presente numa casa? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, nós vamos responder essa pergunta hoje. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 em diante. Marcos capítulo 2. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, gentilmente você ofereça a sua, para que todos acompanhem essa leitura bíblica. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, leamos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O que acontece quando Jesus está na sua casa? O que acontece quando Jesus tem preeminência, importância, relevância, domínio, influência, respeitabilidade, reverência na sua casa? Primeira coisa que acontece: sua casa vira polo de atração para pessoas. A sua casa começa a atrair gente, começa a aproximar gente. Querido, olha o versículo 2. Diz que Jesus estava em Cafarnaum, estava em casa. Versículo 2: então muita gente se reuniu ali. Jesus entrou em Cafarnaum, era o início do ministério dele, mas Jesus já tinha feito alguns milagres, as pessoas sabiam já do poder dele. Quando souberam que Jesus estava na casa, provavelmente, que casa? Jesus tinha uma casa em Cafarnaum? Não, provavelmente Jesus se hospedava na casa de Pedro. E então eles vão para a casa de Pedro, e aí começa a entrar gente pela porta. Pedro, nem adianta, que eu quero estar perto de Jesus, eu quero ouvi-lo. E diz o texto no versículo 2, que não havia nem lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Gente, quando a nossa casa tem Jesus, começa a gente procurar a gente, começa a gente querer ouvir a gente, começa a gente a querer conselho da gente, começa a gente pedir oração para a gente, começa a gente a pedir para trazer oração para a igreja aqui, para a reunião de oração da igreja, começa a gente querer que o marido fique mais perto do seu marido, para aprender como ser marido, começa o marido querendo que a mulher fique mais perto da sua mulher, para aprender como que age uma mulher, começa o pessoal a querer que os filhos andem com os seus filhos, para entender como é que um filho deve agir. Começa a casais com problema, procurar vocês para saber como é que pode o casamento melhorar. E aí diz o texto que Jesus anunciava a palavra. Por que enche gente? Porque a palavra é proclamada. A palavra é proclamada pelo que eles dizem, mas principalmente pelo que eles vivem. A respeito.
a amor, a dignidade. Quando Jesus está em casa, quando Jesus está dominando o ambiente, quando Jesus é reverenciado no ambiente, querido, a palavra é anunciada, as pessoas sentem que a palavra se reflete nos atos das pessoas, não há incoerência entre o que se prega e a vida que se leva. Nota-se que há mudanças radicais de princípios, de valores, de atitudes naquela família. Nota-se que eles estão unidos no propósito. Quando Jesus está em casa, na nossa casa, nós começamos a ter todos ao redor, querendo saber qual é o segredo dessa casa. Pastor, na minha casa não está acontecendo isso, ninguém está me procurando. Querido, comece por você. Peça para Jesus estar na sua casa, no seu relacionamento com seu marido. Ah, mas ele é muito assim, muito chato nisso, naquilo. A minha mulher é muito chata nisso, naquilo. Querido, comece por você. Vá influenciando em amor, vá tratando em amor, vá ajustando em amor. Porque você pode ser a presença de Jesus na sua casa, para que as pessoas ao redor queiram, porque precisam ouvir a palavra pelo que você fala e o que você vive. A segunda coisa que acontece quando Jesus está em casa é que os gestos de amor se tornam comuns. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Nós vemos assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. 4 homens poderiam ir para Jesus logo, para ouvir Jesus, poderiam ir para Jesus logo, para poder ver os milagres de Jesus. Não, eles falaram: vamos lá pegar o nosso amigo paralítico, vamos ajudar alguém, ele não tem como vir, ele não tem como se locomover, não existe cadeira de roda. Vamos lá. Os 4 pegam o homem e começam a carregar o homem e vamos levar para Jesus. Quando Jesus está numa casa, os atos de generosidade, os gestos de amor se tornam comuns. A esposa fala: oi amor, que bom que você chegou, sabe o que eu preparei para você? O quê? Franguinho com quiabo e polenta quentinha, com mussarela derretida em cima. Aleluia. Ai, que bênção, salivei. O marido chega lá no quarto e fala: amor, sabe aquela louça que ficou do almoço? Olha Deus falando aí, ó. Amor, eu já lavei, pode ficar aí tranquilo, não precisa voltar para a cozinha não. Hoje, a Bianca estava sentada ali, aí eu falei: Bianca, sabia que a porta lá da cozinha ficou aberta hoje, a cachorrinha passou? Aí eu falei para ela estava sentada ali, eu falei: pois é, ela fez necessidade lá naquele tapete da sala de televisão, mas eu limpei, gesto de amor. O pessoal aplaudiu, o pessoal ficou emocionado, inclusive. Meus amados irmãos, gesto de amor. O filho fala: meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa com meu pai e com a minha mãe, eu não vou ser um irresponsável que vai levantar, jogar as bermudas no chão, as cuecas no chão, a meia no chão, os negócios todos no chão, e tudo desarrumado. Não, eu vou ajudar a arrumar minha casa, eu vou botar os livros na posição certa, eu vou botar as apostilas na posição certa, eu vou pegar minha roupa suja e botar no cesto de roupa suja, porque eu vou colaborar com a minha casa, porque eu quero ter um gesto de amor e respeito. Amém, irmãos? Amém? Ah, eu vou para a escola. Ah, eu vou para a escola. Eu tenho que tirar a melhor nota possível. Por quê? Porque meu pai está pagando caro nessa escola. Então eu tenho que tirar uma nota boa. Ah, mas matemática não é meu forte. Então, meu filho, você estuda 10 vezes mais. E matemática não é ler. Matemática é fazer exercício. Se não te ensinaram isso, aprenda. História você lê, matemática faz exercício. Se não, meu querido, você não aprende. E aí você vai tirar uma nota que não vai honrar seu pai e sua mãe. Gesto de amor. Gesto de amor de um filho que vai num lugar
e lembra da mãe e do pai. Mãe, vou levar um pedaço de bolo para a senhora. Eu fazia isso quando era pequeno. Fazia isso. É coisa de suburbano. Eu assumo. É isso mesmo. Tá? Esse negócio é isso mesmo. Festa no subúrbio tem coxinha, tem um monte de coisa. Lá nos granfinos passa tudo fome. Coxinha, tem quibe, esfirra. Bom demais. Risole, risole. Tempero de gordura, delícia. E eu levava para minha mãe um pedaço de bolo. Gesto de amor. Gesto de amor. Numa casa que Jesus está presente, tem gesto de amor. A gente faz de tudo para agradar o outro, para jogar o outro para cima, para o outro se sentir valorizado. A gente faz de tudo para ver o outro sorrir. Querido, sabe um problema grave na família? É que não tem mais humor. Não tem humor em casa. Um dia desses, a gente estava nas pressões aí, umas coisas acontecendo, e a minha mulher, ela tem um chamado do meu lado, mas o pastor sou eu, ela sofre mais do que eu. E aí tinha acontecido um negócio, não era tão agradável assim, e aí eu cheguei em casa e ela estava tristezinha. E eu tenho uma mania lá em casa de fazer brincadeira, falando como se fosse a cachorrinha, a tal sem vergonha de hoje. E aí eu falo, né? Por exemplo, eu tenho uma moça que trabalha lá em casa, né? A Nete. Aí eu falo com a Nete, eu chego perto da Nete, como se fosse a cachorrinha, e falo assim: ela não é confiável, não. Toda vez que eu faço coisa errada, ela conta, ela é falsa. E aí eu fico brincando ali, encarno na Nete, e a gente ri. E a pessoa que trabalha na minha casa, ela tem humor todo dia. Quando eu saio de casa, eu falo assim: Nete, fica tranquilo que eu volto. Convencido, né? Porque eu faço a minha empregada rir lá em casa. A minha empregada tem prazer de trabalhar na casa, né? Por favor, fala que é verdade. Queridos, humor. E aí a Bianca tensa tal, e a cachorrinha passou, e eu fiz uma piadinha, eu brinquei. E a minha esposa falou assim: você consegue brincar até nessas horas? Pois para mim foi um elogio. Para mim foi uma alegria. Porque ela entendeu que nada da nossa vida, depois de 21 anos juntos, vai tirar a nossa alegria. Nada está em jogo quando se trata da alegria da minha casa, da minha família. A alegria da sua casa, da sua família não está em jogo. Faça seu marido sorrir. Faça sua mulher sorrir. Bote humor na sua casa. É só problema, só crítica, só isso, só aquilo. Não dá. Sabe que vai magoar o outro? Não faz, evita. Sabe que o outro não gosta muito? Evita. Bota sorriso, bota piada, bota cosquinha nesse negócio. Meus amados irmãos, os vizinhos, os amigos, os familiares poderão usufruir desse momento de ternura, de amor, de generosidade que existe na sua casa. Eu me lembro quando a minha mãe começou um pré-vestibular lá em casa, na garagem lá de casa, na Ilha do Governador, e eu com 17 anos fiquei chateado. Imagina o que é você de repente, todo dia, uma multidão na sua casa, um falatório danado. Eu com 17 anos, menino ainda, irresponsável ainda, meu Deus do céu. Mal sabia eu que a minha mãe estava me dando uma aula de generosidade. Ela começou a chamar professores da igreja, que davam aula de biologia, de química, de matemática, de física. Aqueles meninos, a maioria deles, moradores de favelas da Ilha do Governador, eles ficaram estudando ali gratuitamente. A minha mãe fazia pão com manteiguinha, a minha mãe fazia torradinha, fazia bolinho, café com leite, e botava lá para eles suco de caju, um lanchinho para eles. Eles voltavam do trabalho, voltavam da vida difícil que eles levavam, eles estudavam. Alguns deles passaram para a UFRJ, passaram para o UERJ, passaram para a UF, alguns fizeram faculdade particular, com bolsa, porque fizeram uma prova lá e provaram que tinham um bom conhecimento. Deus abençoou a vida deles. A minha mãe estava me ensinando atos de amor, porque Jesus estava lá em casa. Quando Jesus está na casa, atos de amor são comuns. Mas em terceiro lugar, quando Jesus está na casa, há criatividade para vencer as dificuldades da vida.
Quando Jesus está em casa, há criatividade, porque dificuldade não vai faltar na casa de ninguém. Você é rico, você é pobre, você é branco, você é negro, você é mameluco, você é qualquer coisa. Meu filho, você tem cultura, você não tem cultura. Você veio do exterior, você nasceu aqui mesmo. Não importa. Problemas e lutas virão sobre a sua casa. Mas quando Jesus está lá, você tem criatividade. Dá uma olhada no que nós lemos no versículo 4. Nós lemos assim no versículo 4: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Jesus dentro da casa, eles foram lá pegar o paralítico, mas quando chegaram na porta da casa, não tinha como entrar. 4 homens carregando um paralítico numa cama, era muita gente ali dentro, mas aí Jesus estava lá, e quando Jesus estava lá, a criatividade vem. Você fala: meu Deus do céu, como é que nós fazemos? Em que parte da casa ele está? Ele está lá, ó, naquela sala dos fundos. Ele está naquela sala dos fundos? É mais ou menos aonde? Naquela reta ali. Então tem um jeito, vamos lá por trás, vamos subir ali, e vamos puxar, pega umas cordas, puxa o paralítico, vamos levar ele lá para cima do telhado, vamos destelhar o telhado, e vamos colocá-lo diante de Jesus. Não vai ter jeito, ele vai curar esse homem. Eles subiram no telhado. Não é fácil não, gente, puxar um homem amarrado numa cama para cima de um telhado. Eles puxaram o paralítico, e se o cara vira, olha aí o problema. Se o homem cai lá de cima, eles fizeram tudo com jeitinho, puxaram. Quando chegaram lá em cima, eles começaram a tirar o telhado. Aí Jesus está aqui falando, de repente aquela poeira de telhado caindo na cara de Jesus. Olha que falta de respeito. Aquela poeirinha caindo, Jesus olha para cima. Quando Jesus olha para cima, aquele clarão, e os caras falando assim: mestre, surpresa. Eles vão descendo a cordinha, e eles descem o homem diante de Jesus. Diz o texto que Jesus viu a fé daqueles homens. Quando a gente está na luta da vida, a gente tem que ter criatividade. Às vezes está faltando dinheiro, tem que ter criatividade. Como é que a gente pode ganhar dinheiro na família? Qual é a receita de família? Aquele pão de mel fabuloso que sua avó ensinou, ninguém sabe fazer daquele, com recheio maravilhoso que você aprendeu com a sua mãe. Cada geração incrementou aquele negócio. De repente aquele pão de mel vai virar uma coisa que vai gerar R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, R$4.000 por mês. Aquilo, para quem tem uma dívida que parece intransponível, de R$20.000 por mês, mais R$4.000 por mês, são só 5 meses para pagar aquilo. Se for R$2.000 por mês, são só 10 meses para pagar aquilo. Se for R$1.000 por mês, são só 20 meses para pagar aquilo. Se for R$500 por mês, são 40 meses para pagar aquilo. Se for R$10 por mês, pede outra solução. Porque não foi Jesus, foi sua ideia. Quando Jesus anda a ideia é factível. Jesus dá criatividade. Gente, tem que ter criatividade. Como é que o meu negócio vai rodar? Como é que as minhas empresas vão girar? Como é que a minha família vai ser mais amorosa? Como é que a minha família vai ter mais intimidade? Tem que ter criatividade. Como é que eu e meu filho vamos nos aproximar? Como é que eu e meu filho vamos nos amar mais? Irmão, dá teu jeito. Compra um skate para ele, outro para você. Compra a prancha de surf para ele, compra uma para você, vai lá para a praia, bota na areia, tira uma onda. E ele surfa a onda. Dá teu jeito, dá alguma ideia. Vai assistir um jogo com o teu filho, vai assistir um jogo fora do Rio de Janeiro, vai lá em São Paulo assistir um jogo, desde que não seja de uma torcida muito violenta, mas vai lá assim, para ter 5 horas de viagem de carro, conversando com o teu filho, dialogando, para almoçar com ele, fala para ele: eu te amo, meu filho, eu nunca te falei isso, eu não tenho muito jeito, porque teu avô não falava para mim, me perdoe, mas eu te amo demais. Pô, pai, para com isso, eu estou ficando sem graça. Não, filho, deixa eu falar mais. Pô, pai, por favor, se tivesse falado que eu ia falar isso hoje, eu nem tinha vindo. Eu quero falar, filho, eu quero falar, você vai ter que me ouvir, senão eu vou te deixar aqui no meio da Dutra. Queridos irmãos,
Temos que ter criatividade. Jesus dá criatividade. Eles não se curvaram diante de uma dificuldade da vida. Qual é a tua dificuldade? Ah, pastor, meu casamento acabou, não tem mais sentimento. Bota criatividade nesse negócio que o sentimento volta. Ah, pastor, minha vida sexual tá ruim demais. Não sei o que. Bota criatividade nesse negócio aí. Bota Deus nesse negócio aí, que Deus vai abençoar a sexualidade do teu casamento. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com isso, eu sou fria demais. Pede para Deus criatividade, irmã, para que teu marido se sinta honrado e abençoado. Criatividade. A criatividade. Tem uma missionária da Junta de Missões Mundiais, a Renata. A Renata estava em Moçambique. A Renata fez nutrição. A Renata era aquela menina igrejeira. Sabe o que é igrejeira? Aquela menina que ama a igreja, está na igreja, o tempo inteiro na igreja, agindo na igreja, a família dela é da igreja, as pessoas que ela convive mais são da igreja. Aí a Renata foi para a Junta de Missões Mundiais. Chegou em Moçambique, chegou lá, todo dia tinha criança morrendo, mortalidade infantil lá em cima, todo dia criança morrendo, criança morrendo, criança morrendo. Não tinha dinheiro, não tinha alimento. Aí a Renata, como nutricionista, começou a pesquisar. Aí ela falou, poxa, tem aquela casca daquela árvore ali, tem aquela folha de não sei o que lá ali, tem a raiz não sei o que lá ali. Ela foi estudando e viu os nutrientes daquele negócio, foi lá, pegou aquele negócio todo, moeu no liquidificador, juntou aquele negócio todo e tal, começaram a botar aqui um leitinho ou uma aguinha naquele negócio lá e dar para as crianças. Uma farofa multinutricional, feita com as coisas que tinha por lá. Ela inventou um negócio, a menina, uma jovem. Começou as crianças tudo, ó, tudo parrudinha. Começou a diminuir a taxa de mortalidade. Começou as crianças tudo a prevalecer. Começaram as mães a comer também. E as mães agora tudo com leite, toma leite, a mamãe tem leite. Crianças começavam a chorar, o restaurante ia, pode ficar tranquilo que o leitinho está chegando. Meus amados irmãos, começou a salvar as crianças. Sabe o que aconteceu? O governo ficou sabendo do projeto das meninas. Sabe o que aconteceu? A Nestlé ficou sabendo do projeto das meninas. Aí foram lá na Renatinha, nossa missionária, que a nossa igreja já ajudou muito. Aí foi lá na Renata e falou assim, vem cá, o que você precisa para salvar as crianças aqui em Moçambique, nessa região de Moçambique? Ela falou, o ideal era ter um lugar assim, com isso, e a gente ter um lugar para armazenar mantimento assim, assado, um lugar para pesar as crianças direitinho, para saber isso, para acompanhar o crescimento. Aí a Nestlé foi lá e construiu tudo. E começou a doar milhares de latas de leite todo mês para o projeto da Renata. Sabe por quê? Porque ela teve criatividade. Ela foi recebida pelas autoridades, uma jovem, foi recebida pelas autoridades da região, como reconhecimento de um projeto que mudou a história das crianças. Aí essa menina foi para outro país, como missionária nossa, junto de Missões Mundiais, e ela foi para um país, se eu não me engano foi Guiné-Bissau, não lembro certinho. Chegou lá, começou a ver um monte de adolescente com droga, um monte de adolescente prostituição, um monte de adolescente grávida, novinha. Sabe o que ela fez? Pegou uma filmadorazinha vagabundex, uma filmadorazinha furrequinha, começou a fazer uma novelinha tipo Malhação, novelinha para adolescente. Aí filmava uma cena, aí filmava outra, editava precariamente aquele negócio e fez uma novelinha, ensinando princípios, ensinando valores, ensinando vida cristã, ensinando respeito aos pais, ensinando castidade, ensinando respeito ao próprio corpo, higiene. Aí tinha uma televisão simplesinha, também da região, e ela convenceu eles a passar no horário lá, se tornou um programa super aceito, recordista lá, começou todo mundo a assistir a novelinha da Renata, com uma câmerazinha.
Aí ela veio falar na nossa igreja. Quando ela chegou na nossa igreja, a gente estava lá no Rio Mar ainda. Aí ela contou que agora ela precisava fazer uma coisa com mais qualidade, porque outras TVs estavam querendo, só que a qualidade era muito ruim, ficava difícil passar. Ela precisava de um equipamento Apple, alguma coisa mais bacana e tal, um editor de texto, um software mais assim assado. E ela foi falando, e quando ela acabou de falar, quem estava lá lembra, eu fiquei de pé e falei assim: quanto é que custa isso aí? Se não me engano, na época era 30 mil reais. Já tem anos isso, hein? Seria, sei lá, talvez hoje uns 40 mil reais. Aí eu virei para a igreja e falei assim: irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou entendendo? Todo mundo em uníssono, todo mundo assim, sim! Aí eu virei para Renato e falei assim: Renato, quero te falar que amanhã você pode ir para a loja, nós vamos comprar todo o equipamento para você fazer a malhação da fé lá nesse país. Ela chorava, ela chorava, ela chorava. Ela comprou o computador, ela comprou o software, ela comprou a câmera, ela comprou tudo que ela precisava e levou para poder salvar os jovens que estão lá distantes. Sabe por quê? Porque ela usou da criatividade. Tua empresa está falindo, tenha criatividade. Teu casamento está falindo, tenha criatividade. Não tem obstáculo que a tua criatividade não possa vencer quando Jesus está na sua casa. Mas em quarto lugar, quando Jesus está na casa, pessoas são curadas no corpo, nas emoções e espiritualmente. Dá uma olhada no versículo 5. Quando Jesus está na casa, pessoas são curadas no corpo, nas emoções e no espírito. Diz o texto, no versículo 5, que Jesus olhou para o paralítico e disse: sejam perdoados os teus pecados. O pessoal não entendeu nada. Eles colocaram o paralítico ali para que ele fosse curado no corpo, mas Jesus sabe a raiz das nossas dificuldades. Os 4 homens generosos que o levaram achavam que o problema maior da vida dele era o quê? A limitação de suas pernas. Mas Jesus sabia que o pecado tinha prostrado aquele homem. Nem toda paralisia é fruto do pecado, nem toda doença é fruto do pecado, óbvio que não, mas meu querido, tem muita gente com problema do coração por causa de pecado, tem muita gente com tensões, gerando câncer por causa do pecado, gente crítica, gente o tempo inteiro acusando, e vão fomentando isso é pecado, aí ó, câncer, estresse, problema cardíaco, problema de pressão alta. Meus amados irmãos, às vezes nós olhamos para uma coisa e vemos algo. Jesus, quando está presente, Ele olha tudo o que precisa ser feito. Você ora: Senhor, cura esse corpo. E Jesus fala assim: se eu não curar a alma, já era, hein? Cura as finanças. E Jesus fala: se eu não curar as emoções, as finanças vão vir e vai jogar tudo fora de novo. Jesus sabe aonde estão as áreas vulneráveis. Se Jesus está na casa, a oração, a súplica, a busca de Jesus e a cura vem. Aí Jesus orou: perdoa os seus pecados. Aí os religiosos que estavam presentes, os críticos de plantão, disseram: quem é ele para perdoar pecados? Eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus, eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Aí Jesus falou assim: o que vocês estão pensando aí, cambada? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados e para curar o corpo, eu vou dizer uma coisa aqui. Ele virou para o paralítico e disse: levanta, pega a tua maca e vai. Diz o texto que o homem agora, já com seu coração perdoado dos seus pecados, quando Jesus falou isso, ele levantou, pegou a maca e foi. Imagina a cena: dá licença, Jesus mandou ir, estou indo, Jesus me curou, na minha alma, nas minhas emoções, no meu corpo. Ah, meus amados, hoje você vai pegar sua maca e queimar. Hoje você vai pegar seu sofrimento e queimar.
Hoje você vai levantar, vai tomar posse das curas dessa frieza espiritual, que só está te levando para o buraco. Você não notou, não? É aqui que tem gente que te ama. Acorda. O mundo oferece com a mão, tira com as duas. Segunda coisa, hoje o Senhor vai te curar nas suas falências emocionais, porque se você não tiver um equilíbrio emocional, a pessoa que mais te ama não consegue ficar do seu lado. O pastor que mais te ama não consegue te pastorear, porque você é arredio. Você é fofo, mas você é arredio. Você é guti-guti, mas é arredio. Você foge, você foge. Vem cá, ovelhinha. Não, não quero, não quero. Aí cai no abismo. Hoje você vai tomar posse também da cura do teu corpo. Vai pedir que o Senhor esteja tratando as feridas que a doença fez. Hoje é dia de cura. Em quinto e último lugar, quando Jesus está presente em casa, as pessoas voltam a sonhar. Oh, gostoso isso. Olha o versículo 12. Versículo 12 nós lemos assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Um homem paralítico naquela cultura, naquela sociedade, não tinha como se locomover, não tinha lugar pavimentado, não tinha calçada bonitinha, não tinha cadeira de roda para ir e vir. Ele dependia o tempo todo de ser carregado. Como produzir, como trabalhar? Naquela cultura, naquela sociedade, um homem paralítico ainda era visto com maus olhos. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa tinha uma deficiência, para muitos, isto era porque uma maldição estava sobre ele. O cara já tinha um problema físico, ainda tinha um bullying social. Como sonhar se o meu destino é mendigar? Como sonhar se o meu destino é depender dos outros para tudo o tempo inteiro? Como sonhar? Mas quando Jesus está em casa, Jesus cura. E aí, meu filho, o cara fala assim: deixa eu ir que eu vou contar para minha família que eu voltei a sonhar. Deixa eu voltar para casa e falar que o sonhador chegou. Deixa eu voltar para casa e dizer que Deus mudou a minha vida. Eu voltei a sonhar. Querido, qual é o teu sonho? Não é que nem aquele sonho que o Tiririca falou num vídeo não, né? Não desista do seu sonho. Não desista do seu sonho. Se chegar numa padaria e não tiver, vai na outra. Sem vergonha demais, né? Não estou falando desse sonho não, filho. Estou falando de sonho de Deus na sua vida, de sonho grandioso. Estou falando de você ter expectativa. O que você é? Você é galinha, você é águia? Galinha, ó, só cisca para baixo. Águia, lá de cima, vê qual é a melhor presa, a mais gostosinha. Que ratinho. Coelhinho. Ah, coelhinho. Águia vê de cima, escolhe o que quer. Galinha só cisca o que está à sua frente. Não tem visão para ver adiante. Quem você é? Eu não sei como você se vê, mas eu sei como Deus te vê. Deus te vê como algo apaixonante para Ele. Oh, coisa boa. Josué Valandro de Oliveira Júnior. Alguém que Deus ama profundamente. Joãozinho, Mariazinha, Betânia, Carla, Andréia, Cícero, Dani. Não importa, fale o seu nome agora. É o seu nome que lembra Jesus profundo amor. Jesus de novas oportunidades. Jesus de recomeços. Jesus de novos tempos. Está saindo sonho não?
Jesus que fala e todos ouvem. Jesus quer hoje trazer novos sonhos para você. Sonhos empolgantes. A casa de vida é uma oportunidade de você ter um sonho empolgante. Você vai se tornar um grande pregador. Você nem sabe. Você vai se tornar um grande líder depois da casa de vida. Você nem sabe. A sua família toda vai encontrar a glória de Deus e você nem sabe. Se você não tentar, não vai conseguir. Vai acontecer um milagre daquele estupendo na sua frente. Aqui, uma irmã aqui da igreja, ela marcou quinta-feira uma cirurgia, na quarta-feira fez o exame. Quando fez o exame, a pessoa falou assim: beleza, essa aqui é uma antiga, né? Cadê a nova? Aí ele falou: não, essa é a última que ela tirou. Um câncer no intestino. Aí, sumiu tudo. Tá, 2 exames assim, com o câncer lá, e o que fez um dia antes, com câncer, fora de cogitação. Aí saíram do hospital, falaram: meu Deus, a gente vai voltar amanhã para operar, e agora? Aí o médico ligou, o oncologista falou assim: ó, não me pede para explicar não, mas não tem mais nada aí mesmo não. Está tudo cicatrizado, está tudo tal. Mas, por um capricho meu, por um detalhe a mais, eu vou fazer o seguinte: como essa área, ela é uma área assim, que teve alguma coisa e não tem mais, eu vou fazer uma raspagem, será que ele ia fazer lá? Tal. Então nós vamos fazer uma cirurgia menor do que seria feito, mas nós vamos fazer como uma prevenção. Então a irmã já foi para a minha cirurgia curada. Em vez de ter aquela cirurgia de não sei quantas horas, teve uma coisa muito mais simples, muito mais tranquila, porque o médico entendeu que preventivamente deveria fazer aquilo, e ela se submeteu. A gente tem que também isso, mas ela foi para lá com um diagnóstico: você já está curada. Sabe o nome disso? O nome disso é Deus dos sonhos agindo, é Deus dos milagres agindo, é casa de vida. Casa de vida. Quais são os teus sonhos? Como é que você vai se comportar para que teus sonhos se realizem? Qual é a sua postura para que teus sonhos sejam realidade? Nesse momento eu quero perguntar, se tem alguém aqui nessa noite que quer Jesus em casa, dominando a casa. Para quê? Para que a sua casa seja atração para as pessoas. Para quê? Para que a sua casa tenha gestos de amor de forma comum. Para que sua casa tenha criatividade para vencer dificuldades. Para que sua casa tenha pessoas curadas no corpo, nas emoções e no espírito. E para que na sua casa, quem ali adentre, volte a sonhar. E sonhar poderosamente com Jesus. Você quer isso a partir de hoje? Se tem alguém aqui que reconhece: eu não entreguei minha vida a Jesus, Ele não é o rei da minha vida ainda, Ele não domina a minha vida, eu gosto dele, eu amo, mas Ele não é o Senhor da minha história ainda, Ele não é o dominador da minha vida ainda, e hoje você quer buscar Jesus de todo o seu coração, pedir que Ele perdoe os seus pecados, e mude a sua história. Se você quer isso hoje, aonde você está, baixe a sua cabeça e faça uma oração comigo. Diga assim: Santo Deus, eu quero a partir de hoje Jesus na minha casa, mas assim, dominando, influenciando, agindo. A partir de hoje eu quero a presença poderosa de Jesus guiando meus passos. Senhor, quero pedir perdão dos meus pecados. Me aceita do jeito que eu sou, Senhor. Eu sei que pequei. Me perdoa. E faz com que a partir de hoje eu viva os meus sonhos à luz da tua vontade. Pois é no nome de Jesus que eu me entrego ao Senhor e peço a minha salvação. Amém.